Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Vamos lá! A diferença entre individualidade e individualismo. Os dois partem do indivíduo. Qual que é o princípio do indivíduo? É aquele que não pode ser dividido. É um organismo vivo aonde se cortou, para de viver, certo? Ele é indivisível, ou seja, coisas únicas. Eu, como Alan, sou um indivíduo. Você, como qualquer que seja seu nome da pessoa que está me ouvindo aqui, é um indivíduo. Uma pessoa que não pode ser dividido, não divisível. Tá, qual desses é positivo, qual desses é negativo? Individualismo é uma coisa negativa para a nossa vida. Individualidade é uma coisa indispensável para que você possa ter uma vida, porque a individualidade é o ato da pessoa ser um indivíduo, correto? Então, as nossas individualidades devem ser protegidas. A gente costuma ouvir muitos debates sobre questão de minorias, certo? É como minorias oprimidas ou minorias oprimidas. Também não podemos esquecer, tem um clique que eu falei sobre isso, que existem maiorias oprimidas por minorias. Para pensar. Imagina um povo que está sendo escravizado pelo seu governo. O governo não é uma minoria se contar cada um dos indivíduos que compõem o governo, comparado com o restante da população que não quer mais que ele governe, mas estão de mãos amarradas, sem armas, sem meios de se voltar contra essa tirania? Então é um exemplo de maioria oprimida. Vamos lá, a menor minoria que existe é o indivíduo. Não importa questões políticas, religiosas, sexualidades e afins, situações econômicas, sempre a última instância da menor minoria que existe é o indivíduo. As liberdades individuais são mais importantes do que liberdades grupais. Não quero dizer que elas sempre serão superiores. O ponto é o seguinte: grupos são formados de indivíduos e esses indivíduos devem preservar a sua individualidade, aquilo que te torna único, aquilo que não dá para também, em um sentido figurado, que não dá para ser dividido com outra pessoa, que não dá para ser compartilhado com outra pessoa, porque aquilo é só seu. Aquilo é só seu, nenhuma outra pessoa tem. Acho que é idiosincrasia, aquilo de si próprio, certo? Idiosincrasia, que são aquelas coisas que só a pessoa tem, o que a torna único. Esse é ressaltado pela individualidade. Tá, mas como que nós podemos mirar a individualidade sem cair no individualismo? É só nós vermos outra categoria, que é essa escala aqui. Todos nós nascemos dependentes. A gente nasce dependente da nossa mãe, dependente do nosso pai, dependente de qualquer pessoa que vai estar disposta a nos alimentar e nos proteger quando nós não conseguimos nem andar, nem falar e nós não somos independentes, certo? Ainda não somos indivíduos que conseguem se manter. É completamente dependente a própria sobrevivência das outras pessoas. Depois nós atingimos uma espécie de adolescência, nós atingimos uma espécie de não tem a primeira infância? Primeira adultabilidade, primeira adultice. O adulto, depois que a gente jogou alguns rituais de passagem fora da nossa cultura, então a gente perdeu um pouco aonde cria-se isso daqui. Mas a independência geralmente ela vem acompanhada da independência financeira, que é quando você sabe fazer sua própria comida, você sabe cuidar da sua própria casa e você ganha o seu próprio recurso, o seu próprio dinheiro. Quando as pessoas acham que isso aqui é a última coisa, a última instância a se atingir, essa pessoa independente, essa pessoa que está na independência, ela valoriza tanto as coisas que ela própria pode oferecer a si mesma que ela cai no individualismo. Ela não quer depender de mais ninguém para mais absolutamente nada. Mas a independência ela pode evoluir para a interdependência, ou seja, é aquilo que está entre a dependência.
É quando a pessoa percebe que ela depende de um patrão e o patrão depende dela, que ela depende do cliente e o cliente depende dela, que ela depende do marido e o marido depende dela, o esposo e assim, não, as suas parcerias, as suas amizades, você depende dos seus amigos dependem de você para ter uma relação social bacana, você depende dos seus irmãos de igreja, os irmãos de igreja dependem de você para poder criar essa comunidade. Você, como cidadão, depende dos outros cidadãos da sua cidade e os outros cidadãos também dependem de você. Então, formado por indivíduos independentes, quando se coordenam e sabem o seu melhor, a sua individualidade e oferecem em troca do que é o melhor na individualidade do outro, isso é a interdependência. Então, quando a pessoa sai da independência e abandona o individualismo, sobe para o nível da interdependência, para subir para cá, ela tem que estar ciente do que ela tem de individualidade, o que ela como indivíduo pode oferecer aos outros, em troca do que os outros podem oferecer que ela não tem. Esse foi o clique de hoje. Se você gostou, curte, comenta, mas compartilha mesmo. Compartilha com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. O nosso projeto, nosso desafio Clique 365 está acabando, mas novidades vêm por aí. Então, até o clique de amanhã.